Saudações, pessoal, tudo bem? Tô vendo que eu tô perdendo um monte de FPS aqui, depois eu vou ver se isso vai atrapalhar o vídeo ou não. Um papo muito importante, excelentes notícias para vocês. Há muito, mas tipo, muito tempo mesmo eu devo uma resposta e eu acho até desrespeito não ter respondido isso para vocês até hoje, a respeito de quem tem interesse de fazer aula comigo e quem tem interesse de me contratar. Então a gente vai fazer, eu vou explicar o porquê de eu não dar aulas para inscritos do canal. E não é nada contra vocês, pelo amor de Deus, calma, que vocês vão ver que faz sentido o que eu vou dizer para vocês. E segundo, anunciar que eu vou dar para vocês de presente um curso de quarentena. Que raio é isso? Basicamente eu vou... E assim, não caia nessa ilusão de achar que eu vou dar a você a fluência do inglês. Não dá, é impossível. É impossível, você só vai chegar à fluência de inglês falando inglês. E isso, se eu não estiver com você ali o tempo inteiro, toda semana, isso não vai acontecer. Ou você com alguém, a única maneira que tem de você aprender um idioma é se comunicar nele. Assistindo vídeo é muito difícil. De verdade, muito difícil. Existem autodidatas, eu sou autodidata. Isso não significa que seja fácil para todo mundo e que seja alcançável para todo mundo. Ah, Nagai fodão, então você é o bom. Não se trata disso. Não se trata disso. Vai muito da natureza e do tempo de exposição das pessoas. E mesmo muitos autodidatas, mesmo muitas pessoas que se intitulam autodidatas, porque tudo que eu sei eu aprendi sozinho, se elas precisarem falar do nada, talvez elas não consigam. Que é aquele cara que fala, não, eu leio, eu entendo, eu assisto seriado, só na hora de falar que eu dou uma embananada, então não é fluente. Se você dá uma enrolada, dá uma embananada na hora de falar, então você não é fluente. E você não é fluente porque você não se comunicou, você não conversou o suficiente. Então são árvores de skill completamente diferentes. Leitura, fala, e assim, talvez a sua audição, seu listening talvez seja muito bom e a sua fala seja pobre. Isso porque você não se comunicou o suficiente nesse idioma para conseguir chegar à fluência. A pretensão do curso que eu vou dar de presente de graça para vocês que estão em casa e não podem sair, não devem sair, não tem o intuito de deixar vocês fluentes, mas tem o intuito de deixar vocês pelo menos conhecendo a base da gramática necessária para que vocês cheguem lá. Então, basicamente eu vou dividir esse curso em dois. A primeira vai ser a explicação desse livro, exceto o Present Perfect. Então, assim, eu vou passar por todo esse livro. Não me peçam para compartilhar PDF, eu não posso compartilhar PDF com vocês por questões de pirataria. O fato de eu ter um PDF não significa que eu vá disponibilizar a torto e a direito, mas o nome está aí, você pode procurar por suas fontes da maneira que você achar moral fazer. E eu vou passar por todas essas unidades, exceto o Present Perfect, que é uma coisa que para brasileiro pega demais, é muito difícil. Present Perfect para japonês é a coisa mais fácil do mundo. Por quê? Porque eles têm o passado deles separado em duas árvores. Brasileiro, francês, não temos. Não temos. Então a gente tem que ter acesso, tem que criar na nossa cabeça uma coisa que não existia antes, sendo que uma outra forma para a gente funciona. Então o que eu vou fazer? Eu vou, numa primeira etapa do curso, eu vou passar por todas essas unidades, exceto essa parte aqui, ó, de Present Perfect. E aí quando a gente chegar nessa parte, eu vou começar um novo curso, e esse curso ele vai ser tão longo quanto o primeiro. Ou seja, passar por todo esse livro aqui, passar por 113 unidades, 115 unidades, vai demorar tanto quanto essas 6 aqui. Então, basicamente, 110 vão tomar mais ou menos o tempo de 6. E eu vou levar o tempo que for preciso para que esse Present Perfect fique claro para vocês de graça. E aí você fala assim, Fausto, mas aí você está sendo imbecil, por que você não vive disso? Se você colocar na internet, ninguém vai te contratar mais. Acabei de falar para vocês, a fluência ela vem da fala, do uso, da comunicação. E o que eu tenho para oferecer para os meus alunos vai muito além do conhecimento da gramática. Isso daí tem toneladas de vídeo, tem toneladas de sites, tem toneladas de gente. Se você colocar Present Perfect na internet, vai aparecer centenas de milhares de páginas didáticas de pessoas que já quiseram explicar isso. E se você colocar no YouTube, vai aparecer centenas de milhares de vídeos de pessoas que se dispuseram a ensinar isso. Algumas querendo vender cursos, algumas não. Algumas querendo vender ads, outras não. Por algum motivo, as pessoas estavam se predispuseram a oferecer esse conhecimento e ele está lá. Tudo bem?
Isso não vai impedir que os alunos cheguem até mim, não vai deixar você fluente, mas pode fazer com que você passe naquela prova, pode fazer com que você finalmente entenda determinadas coisas, pode fazer com que você leve menos tempo com um professor particular qualquer que você decida contratar, pode fazer você aproveitar melhor um intercâmbio que você fizer, porque aqui a gente vai falar coisas que podem ser muito úteis e eu vou passar isso de forma muito didática. Esse curso ele será acessível a todos. Eu falarei em linguagem que eu falo para universitários. Então, assim, você que está no ensino médio, você vai ter que dar seus pulos, porque eu vou falar com uma linguagem que não é fácil de digerir, e eu vou dar um ritmo que vai fazer com que muitos de vocês tenham que assistir o mesmo vídeo várias vezes. Se muitos de vocês assistirem o mesmo vídeo várias vezes e não entenderem, deixem nos comentários, porque aí eu tenho que rever a maneira como eu estou falando com vocês. Afinal de contas, as minhas aulas, o meu público-alvo, eu trabalho com gente que já se graduou, já terminou a faculdade, já está no mercado de trabalho. Então eu não acho que eu, Fausto, seja um brilhante professor de internet. Por quê? Porque eu nunca fiz isso e nunca quis fazer isso. E agora eu vou fazer um curso que talvez você entenda, talvez não, e vocês vão precisar me sinalizar aí se está claro ou se não está claro. Ainda assim, eu tenho convicção que eu vou explicar as coisas de uma maneira que, se você assistir várias vezes o mesmo vídeo, o mesmo assunto, eu tenho convicção de que você vai conseguir entender sim e vai conseguir aplicar na sua vida. Ok? Finalmente, respondendo a pergunta de vocês. Anotaram até aqui, gente? Peguem um caderno que vocês vão precisar, tá? Não basta bloco de notas, não. Eu preciso que vocês peguem alguma coisa em que vocês possam escrever, porque eu quero que vocês façam anotações do jeito de vocês aí, já se virem aí. A pergunta que eu, assim, por vezes recebo me passa um contato teu. E eu até passo. Se você colocar Fausto Nagai no Facebook, só vai aparecer eu lá. Eu e uma conta que eu esqueci a senha. Então tem dois. Uma conta minha perdida lá que eu não consigo logar mais. Quando você entrar lá, você pode me mandar... Aliás, eu fiz um voluntariado também. Eu coloquei na internet o seguinte. Olha, deixa eu ver se eu acho o post aqui. Olha que corrente bonita, cara, e eu recebi isso de uma professora que eu admiro muito, que chama Cristiane. Ela colocou isso no mural dela, aí eu fui lá e coloquei no meu também, só que eu não coloquei as tags. Por que eu não coloquei as tags? Porque eu prefiro que as pessoas que me procurem, eu prefiro que as pessoas que vão entrar em contato comigo sejam da minha rede, e eu já tenho mais de 1000 contatos no Facebook. Muita gente que eu nem conheço direito porque me adicionou do jogo, eu não dou conta de falar com todo mundo, mas eu prefiro que as pessoas que me procurem, elas sejam pessoas que me conhecem de verdade, por já me terem como contato, e não que tenham me visto numa hashtag que subiram lá. Tá? Então eu não coloquei as tags, mas eu entrei nessa onda. E eu coloquei o seguinte: estou me juntando a essa corrente. Enquanto o mundo começa a educação à distância, remota, digital, nesse tempo, né, de quarentena, se você precisar de ajuda para entender algo que foi enviado para o teu filho, ou se você precisar de mais recursos, me chame. Eu sou professor de inglês e ficarei feliz de tentar ajudar ou solucionar dúvidas. Se eu não souber a resposta, tentarei encontrar alguém que saiba. Vamos deixar uma coisa clara que eu não coloquei no meu post. Não é para o seu filho me procurar. Se você tem uma criança de 10, 11 anos em casa, 9 anos em casa, não é para o seu filho me procurar. Caso você esteja acompanhando os estudos do seu filho, se seu filho tiver dúvidas e você precisar aprender alguma coisa para explicar para ele, me procure. Eu vou te mandar um áudio no próprio Facebook com uma explicação que eu acho que você conseguirá entender para poder explicar para ele. Se você também está fazendo um curso online e tem dúvidas de inglês, dúvidas que não requeiram uma aula inteira que vai me levar 40 minutos, se você tem uma dúvida pontual sobre alguma coisa que você está fazendo, você pode também me mandar para o Facebook. Quando eu ver no meu tempo, eu vou te mandar um áudio respondendo a isso. Tudo bem? Agora, não alimente falsas esperanças de que eu vou ver um comentário num vídeo antigo. Então, se você está vendo esse vídeo em 2022, se a humanidade ainda existe, e se você viu o vídeo, não ache que você vai colocar sua dúvida nos comentários e que eu vou vir aqui e vou responder tudo. É mais fácil você postar sua dúvida sempre no último vídeo que eu posto. Ok? Então, vocês já sabem aí, né, como que eu sou. Agora, finalmente, respondendo aquela questão, por que é que eu não dou aula para seguidor de canal? Não é porque eu tenho algo contra vocês, é porque eu posso me dar ao luxo, eu posso me permitir não dar. E aí você fala, pô, como você é filha da puta, o que você tem contra os seguidores do canal? Não tenho nada contra vocês, eu amo todos vocês. Acontece que a história da minha vida foi a seguinte:
Voltei do Japão com 30 anos. Cheguei aqui de paraquedas e falei, cara, lascou. Por quê? Porque no Japão eu tinha feito vários trabalhos e nenhum deles se aplicava aqui. Não adianta eu bater na porta da Volkswagen e falar, escuta, eu já fui chefe de linha. Você não quer me contratar aqui para eu organizar a linha de produção de vocês? Não, não dá. Não adiantava eu bater numa porta de uma grande empresa e falar, escuta, eu já trabalhei com RH dentro das leis japonesas, dos procedimentos japoneses. Você não quer me trabalhar aqui para o seu departamento pessoal de recursos humanos? Não dava, então a minha bagagem do Japão não servia. Então o que eu falei? Eu vou voltar, eu vou escolher o que eu vou estudar, eu vou fazer uma faculdade, eu vou tentar decidir o que eu vou fazer da minha vida. Enquanto eu estudo, para passar na faculdade, para fazer um curso, para ver onde é que eu vou trabalhar e onde é que eu vou construir a minha carreira, eu vou começar a dar umas aulinhas de inglês aí, porque eu acho que tem necessidade. Na época eu estava disposto a dar aula de japonês também. Veja, eu comecei a dar aula de inglês para levantar uma grana para decidir o que eu ia fazer da minha vida. E aí eu entrei, por indicação da Vanessa, ela me trouxe o Renato Strogonoff, que virou meu amigo pessoal, a gente é amigo até hoje. Só que aí o Renato, ele me trouxe mais uma aluna, que me trouxe mais um aluno, que me trouxe mais uma aluna, e aí as coisas começaram a crescer em PG. Muito cedo, muito pouco depois de eu ter voltado do Japão, muito pouco depois de eu ter voltado para o Japão, eu já estava com mais de 40 aulas semanais. 40 aulas é uma jornada de 8 horas por dia, de semana. Então, eu já estava trabalhando 8 horas por dia, dando aula de inglês. E me chibatando, falando, pô, eu preciso fazer uma faculdade, eu preciso fazer uma faculdade, eu preciso decidir o que eu vou fazer na minha vida. Só que as aulas, para mim, eram diversão. Eu falava, cara, eu adoro isso daqui que eu tô fazendo. Por quê? Porque para mim é fácil ensinar isso para as pessoas e é fácil ver elas desenvolvendo. Por quê? Porque eu já tinha me lascado no Japão. Cheguei com 16, 17 anos no Japão. Não sabia falar nada, cara. Não sabia falar nada. O primeiro dia que eu cheguei numa linha de montagem, o japonês pegou um álcool assim e falou assim, ó, Nureru. E eu falava, que porra é essa? E o cara ficou fazendo inúmeras vezes. Eu entendi o que tinha que fazer, só que eu tive que chegar em casa para pegar o dicionário e descobrir que Noreiro era molhar. Assim, eu sofri demais no Japão. Aí aprendi, levei o dicionário lá para o trabalho, comecei a aprender. E depois que eu aprendi, eu comecei a ensinar para os outros. Por quê? Porque sempre chegava um e falava assim, cara, o que é isso? E aí eu explicava para a pessoa, e aí eu tentava ter uma didática que a pessoa entendesse melhor. Então voltar para cá e ensinar um idioma muito mais fácil do que japonês, que é o inglês, para pessoas que já tinham necessidade de usar inglês no dia a dia, era muito fácil. Então eu comecei a me divertir muito e a cativar a amizade com os meus alunos. Chegou um momento em que eu falei, cara, não adianta eu querer fazer faculdade de economia, não adianta eu querer fazer faculdade de direito, se o meu ganha-pão está aqui, eu vou fazer letras. Aí eu comecei a frequentar aulas, porque, não sei se vocês sabem, gente, faculdades federais, estaduais, você pode entrar lá e assistir aula. Você pode fazer o curso inteiro lá. Você só não pode causar baderna, você só não pode atrapalhar as aulas. E se você fizer todas as aulas sem ter passado no vestibular, que a gente chama de processo seletivo, se você não tiver garantido sua vaga na prova lá, você não ganhará diploma, mas a faculdade é pública e nada impede que você estude. E aí eu comecei a assistir algumas aulas na FEFELESH, e assistir aulas de linguística, assistir aulas de literatura, e eu falei, cara, isso não é o que os meus alunos precisam, é um conhecimento valiosíssimo, mas os meus alunos, eles me mantêm no mercado por motivos, por razões que não são o conhecimento acadêmico. E aí eu falei, ou eu abro mão de 40% dos alunos que eu tenho hoje, diminuo 40% a minha renda e diminuo em 40% a minha capilaridade, e vocês vão entender o que eu estou falando com isso, ou eu diminuo e a capilaridade de todos era o que mais me preocupava, e faço uma faculdade que não vai alterar, que na verdade talvez mude determinadas características que eu tenho que os meus alunos gostam, e talvez eu tente trabalhar de forma mais acadêmica e talvez não seja isso que os meus alunos estão procurando. Percebe? Aí eu falei, cara, não dá, eu vou tocar a vida desse jeito, eu vou me especializar em outras coisas, eu vou me dedicar a outras coisas, BDO, Heroes of the Storm, por exemplo, e vou tocar a vida desse jeito, e eu já estou nessa vida aí há mais de 10 anos, e eu sou muito grato a todos os meus alunos que fazem aula comigo, e a vida espetacular que vocês me proporcionam, e a liberdade que vocês me proporcionam também de me contratarem da maneira que vocês me contratam. Só que aí o que aconteceu? Eu caí numa grande seguradora, porque a Vanessa, na época, ela estava numa seguradora muito grande, atuante no nosso país. E o Renato, ele começou a me arrumar alunos dessa mesma seguradora. E é engraçado que fora dessa seguradora, eu tive pouquíssimos alunos. Entre eles, Leandro, que se tornou um grande amigo meu, as dentistas, a Isa, e olha que engraçado, gente.
Quando eu comecei a trabalhar, eu imprimi pouquíssimos panfletos. Eu coloquei um pouquinho na academia que eu treinava e coloquei um pouquinho pendurado lá na USP. Da USP, me procuraram duas alunas que são pessoas que eu considero muito até hoje, inclusive a Alice. E na academia me procuraram as dentistas, a Isa e a Lu, que se tornaram amigas pessoais minhas. E o Leandro também, que se tornou um grande amigo meu. Não que os alunos da seguradora não tenham se tornado. Mas aí chegou um momento em que eu precisava manter alunos dentro dessa própria seguradora. Por quê? Por conta de uma coisa que a gente vai chamar aqui de capilaridade. O que acontece? Eu precisava de um ambiente onde as pessoas precisassem do idioma inglês e elas tivessem dificuldade no idioma inglês. Estão escutando a bebê conversando com a mãe dela? E o curso inteiro vai ter a voz das duas, porque eu não vou pedir para as duas se calarem só para eu poder fazer o vídeo para vocês, tá? Vocês vão ter que se acostumar com isso. Veja, quando eu falo de capilaridade, eu peguei uma empresa em que eu tinha muita gente que falava inglês e que precisava do inglês e que já atuava em inglês ali no dia a dia, e que precisava melhorar esse idioma, ou seja, a demanda era muito grande. Quando eu consegui alunos, dentro dessa empresa, a melhora deles, a melhora da performance no inglês, nas reuniões, nas conferências e tudo mais que tinha, era notável nas primeiras semanas e depois nos primeiros meses em que eles começavam a estudar comigo. Então, era a satisfação deles e era a melhora da performance deles que fazia com que as pessoas em volta me procurassem. Então, nunca era assim, nunca dava para eu chegar para um aluno, eu nunca tentei também, né? Mas também não teria porquê. Não dá para eu chegar para um aluno e falar assim, você gosta de mim? Então, você me recomenda para os seus amigos? Porque aí o meu aluno faria o quê? Ele falaria com a cunhada dele, com o vizinho dele, falando assim, oi, eu tenho um professor aí, muito bom, pega o cartão dele e liga pro cara. Não é assim que você se mantém no mercado. Então, assim, as pessoas elogiavam a performance, a melhora. O meu próprio aluno, ele se sentia motivado com o progresso que ele estava fazendo. E aí o que ele fazia? Outras pessoas ao redor dele, que também tinham essa mesma demanda, falavam, cara, com quem que você está fazendo aula? E aí as pessoas chegavam até mim. E foi dessa maneira que eu me mantive no mercado. Quando uma pessoa faz uma aula experimental com ela, eu digo, eu não posso prometer que você vai chegar à fluência, eu não posso garantir que você vai chegar à fluência, até porque é uma coisa que não depende de mim, mas uma coisa que eu posso te prometer é que você vai ser o fator limitante do curso. O que eu quero dizer quando eu digo para um aluno, você será o fator limitante do curso? Eu não vou fazer durar 6 anos um curso que pode durar apenas 4 meses. Se você conseguir bater as suas metas em 3 meses, eu vou permitir que isso aconteça, eu nunca vou te segurar, eu vou solucionar as suas dúvidas e eu vou te estimular ao máximo que eu puder. Eu vou fazer tudo o que eu puder, porque é essa melhora, é essa satisfação, é o valor que você enxerga nas aulas que me mantém no mercado. Estão entendendo o que acontece? Essa empresa era uma ótima universidade de seguros no mercado, só que ela tinha sérios problemas de reter pessoas por problemas que não cabe aqui a mim explanar quais são. E aí muitos dos meus alunos eles começaram a mudar para outras empresas e levaram o meu nome para outras seguradoras do mercado. Então, até hoje, eu estou muito presente no mercado securitário. Por quê? Porque eu ainda sou atingido por recomendações. Os alunos eles têm um tempo ótimo para isso. Por exemplo, um dos meus alunos que saiu de uma seguradora e foi para uma empresa farmacêutica, ele me recomendou para uma pessoa, a Alessandra. A Alessandra ela ficou tão feliz com as aulas que em pouco tempo ela me trouxe a Bárbara, que me trouxe a Bruna, que me trouxe o Vitor. E a Alessandra também, empolgada com as aulas que ela estava fazendo, ela me trouxe o Alessandro. E se eu não me engano agora, o próprio Leonardo, que foi o primeiro, ele me trouxe a Cristina. Ou seja, a minha agenda ela vai se preenchendo de pessoas e geralmente o tempo ótimo que eu chamo de ótimo, é o momento em que a pessoa... Não tem quando você começa a fazer academia, e aí lá pelo 3º mês você começa a definir, e aí você começa a olhar e falar, nossa, como eu tô gostoso, e aí você se empolga com isso. Os alunos de inglês, eles têm a mesma sensação. Então chega no 3º mês, e ele começa a se deslumbrar com coisas que ele entende. Ele fala, nossa, eu participei de uma reunião, entendi tudo, e aí eu tentei falar um negócio lá e eu consegui. Essa empolgação que a pessoa não se contém, e ela quer contar para todos os amigos, ela quer contar para todos os conhecidos, e ela demonstra muita performance no ambiente de trabalho, faz com que pessoas ao redor dela me procurem, e é assim que me mantenho. Então eu vou acumulando amigos, vou acumulando alunos que vão parando ao longo do tempo. Se não é desse jeito, alunos que conseguem atingir as metas dele, por exemplo, o Vitor, ele queria muito emprego, e ele fez aulas incansavelmente, ele estudou muito e ele conseguiu ser contratado pelo Facebook em
na Inglaterra. Tomara que ele não seja afetado lá pelo... Rezando por você, Vitor, para que tudo fique bem com esse vírus aí. Mas assim, é um baita de um feito, ele conseguiu o que ele queria. Eu posso ficar batendo no pé dele falando assim, pô, cara, vamos fazer aula? Não, porque ele cumpriu o propósito dele. Ele foi contratado. E talvez agora ele venha com outros propósitos, que talvez seja ser promovido, ou então melhorar a performance dele no trabalho, mas os alunos, eles chegam a mim com um propósito. Alguns deles ficam, depois de alcançar a fluência, se tornam amigos e vêm bater papo. Então a Gabriela, por exemplo, ela não precisa de um curso de inglês, ela vem porque ela quer manter. E aí a gente fica dando risada durante 1 hora por semana e o papo que a gente tem é muito saudável sempre. Um outro caso também, eu tenho alunos que têm sérias dificuldades de aprender, que penam muito para conseguir aprender, e que mantêm as aulas não só para melhorar o inglês da forma como podem, atropelados pela rotina que tem, mas vêm sanar problemas emergenciais. Então, assim, uma apresentação, uma redação, um texto que precisa apresentar, uma conferência em que precisa participar e que precisa entender tudo o que está acontecendo. Então, eu também atuo dessa forma. Os meus alunos, eles têm diversas abordagens, então é muito difícil alguém me definir como professor e essa definição valer para todos eles. É muito normal que eu tenha 3 alunos que descrevam o professor e eles escrevam 3 pessoas de formas completamente diferentes. Isso não significa que eu não seja todas elas. Não sei se vocês estão conseguindo me acompanhar, mas a forma como eu as abordo, a abordagem que eu tenho com cada uma delas é completamente diferente. E qual é o problema? Qual seria o problema de eu dar aulas para alguém que é seguidor do canal? Eu perder essa capilaridade dentro dessas empresas, dentro da qual eu sou muito forte. Então, muito provavelmente eu pegaria alunos de todo o país, de diferentes, não só classes sociais. O problema não é a classe social. O problema é o meio no qual ele está imerso e o quanto seria talvez difícil conseguir capilaridade naquele meio, com a estabilidade e com a estabilidade que eu tenho nas empresas em que eu atuo e com o preço que eles podem me pagar. Basicamente é por isso. E como eu quero continuar atuante dentro dessas empresas, quando alguém me procura e fala assim, cara, eu adoro você, eu quero fazer aula com você, aí eu já tenho que pensar, será que esse cara ele precisa do inglês mesmo? Ou ele está tão deslumbrado com um vídeo legal de BDO que eu fiz que ele quer ter aula comigo porque ele quer interagir comigo? Aí eu não tenho coragem de te cobrar por isso, cara. A gente entra no Discord e conversa. Eu não sou nenhuma divindade, assim, sabe? Eu não entro tanto no Discord porque... Imagina, eu fico 8 horas por dia, ou mais às vezes, interagindo com alunos e em conversas bastante profundas. Quando eu termino essas 8 horas, em que o meu char ficou processando 8 horas, em que o meu char ficou cozinhando 8 horas, e eu fiquei ativamente lá conversando com as pessoas e trabalhando com elas, você acha que no final do dia eu tô afim de ir para um happy hour, ou eu tô afim de entrar no Discord para ficar trocando ideia com todo mundo? Então eu tô na via contrária da maioria das pessoas. A maioria das pessoas trabalha num caixa, a maioria das pessoas trabalha dentro de um laboratório, a maioria das pessoas trabalha com carros e aí chega no final do dia tá louco para conversar. Eu, quando chego no final do dia, eu tô louco para ficar quieto. Quem sofre com isso é a coitada da Lari, que quer conversar e não... Né? Dá a impressão que eu falo com todo mundo, menos com ela. Por quê? Porque eu tô esgotado no final do dia. Não é porque eu amo o que eu faço que esse trabalho não me cansa. Então, enquanto eu puder... Veja, eu tô falando isso, gente, da maneira mais honesta e da maneira mais transparente que eu posso, tá? Enquanto eu puder, eu vou manter essa capilaridade dentro dessas empresas porque elas me proporcionam uma vida muito confortável, uma estabilidade muito confortável. Hoje, se 40% dos meus alunos falar, eu tô confuso aí que esse coronavírus, não tô com cabeça para estudar. Hoje, se 40% dos meus alunos pararem simplesmente de fazer aula, eu tenho gente na fila de espera que eu posso ligar para eles e falar, vamos começar a fazer aula agora? Puta, vamos, porque eu tô louco para começar. E isso é um privilégio, é uma grande conquista. Então, tanto que quando alguém fala, eu sou professor de inglês, se você puder me mandar uns alunos, você manda. Eu não mando, porque eu não conheço a pessoa como professor, e mesmo que eu conheça, talvez a pessoa esteja na fila porque é uma questão pessoal minha. Então eu tenho certeza absoluta que eu nunca vou ficar rico. Por quê? Porque eu não posso escalonar esse meu trabalho. Eu não posso pegar um trabalho que é
que é um a um, é um x1 ali, eu não posso escalonar esse trabalho e colocar 500 alunos numa sala de aula para ganhar 500 vezes mais. Não posso, porque a minha especialidade não é essa. A minha especialidade é pegar o universo do aluno, as necessidades que ele tem, aquilo que ele precisa falar, aquilo que ele quer aprender e deixar ele à vontade, fazer com que ele fale, para que eu corrija os erros, para que ele fale aquilo cada vez melhor. Isso é um trabalho que sempre será X1, nunca será um trabalho que eu farei com uma sala de aula muito grande. Então, enquanto eu puder, enquanto eu tiver capilaridade dentro dessas grandes empresas, com essas pessoas que me procuram, eu continuarei lá. Se um dia, por algum motivo, eu tiver dificuldades de repor a minha agenda e precisar de alunos, vocês podem ter certeza que eu vou procurar vocês e vocês vão receber o mesmo tratamento, a mesma atenção, a mesma dedicação que todos os meus alunos, e talvez por um preço mais barato, de acordo com as condições do tempo que vier. Tudo bem? Espero ter convencido vocês de que eu estou falando da maneira mais clara e mais honesta e que não se trata de descaso com a pessoa que me procura. Então, você que me manda e-mail falando assim, eu quero fazer aula com você, não pense que eu estou fazendo pouco caso do seu pedido. Eu fico honrado com o seu pedido, mas eu não acho justo capitalizar em cima da simpatia que você demonstrou por mim, porque você gostou de mim num vídeo aleatório qualquer. Então, é diferente quando alguém chega... indicado por alguém. Esses dias me procurou uma menina e falou assim, é um aluno de muito tempo atrás seu que me indicou, qual que é o nome dele? É que você não vai lembrar, ele fez pouco tempo, é um Augusto. Eu falei... Ou seja, eu me tornei uma pessoa que pode se dar ao luxo até mesmo de só aceitar alunos que vêm bem referenciados. Então, quando a Alessandra me apresentou o Alessandro, que legal, né? Eles trabalham juntos e eles têm nomes parecidos. Quando a Alessandra me apresentou o Alessandro, eu falei, ele é gente boa? É alguém que você apresentaria, assim, para uma amiga sua casar com ele? Essa vida que eu construí para mim me permite colher esses frutos, que eu trabalho só para pessoas muito boas, que me trazem pessoas tão boas quanto. E é por isso que eu continuo tão apaixonado pelo que eu faço. Tá, chega, já falei bastante. Espero que vocês curtam muito o curso que eu tenho para oferecer para vocês. E eu vou começar aqui, e aí eu vou usando vocês de termômetro para ver o que vocês acham e vou alterando conforme for necessário. Ok? Bom, gente, por hora é isso. Grande abraço e até a próxima.